Queridos amigos, amigas, irmãos em espiritualidade, é sempre uma alegria que se renova a gente voltar a essa casa, né? Temos tantos amigos aqui também que trabalham junto no movimento espírita e sempre o carinho de todos, né? Vibrando, como falou nossa irmã, né? Sempre buscando o amparo da espiritualidade, nossa irmã Dalva e acima de tudo Jesus. E o nosso tema da noite é exatamente sobre o Evangelho e sobre esse capítulo tão importante para as nossas reflexões, que é Bem-aventurados os misericordiosos, que nós sabemos que está no Sermão da Montanha, naquele momento tão especial que a gente tem até aqui, né? Essa imagem tão especial, representativa, onde o Mestre Jesus subiu ao monte para nos trazer as grandes verdades, o resumo de todo o seu trabalho, da sua vinda ao plano físico, né? E nessa imagem a gente percebe que lá no fundo tem aquele azul, é o famoso mar da Galileia, né? Então o próprio Jesus, ele buscava locais importantes, sim, para fixar os ensinamentos, né? E foi quando ele disse: bem-aventurados os que são misericordiosos, porque obterão misericórdia. Então, nossa linha de raciocínio é em função dessa ideia. Então, nós colocamos alguns dados para a gente fixar, né? Porque na doutrina espírita o importante não é apenas o conteúdo intelectual, mas a gente sentir a mensagem espírita que possa nos renovar, né? A grande função da doutrina espírita é nos fazer trabalhar de dentro para fora esses valores que nós temos, né? Através do intelecto, do conhecimento, da fixação de valores, de ideias, né? E ativar o nosso coração. Porque a gente sabe, né, que só o intelecto por si ele não funciona sozinho. Precisa ativar as forças do coração. Então, fixar esses valores vão ser importantes na nossa caminhada, porque muitas vezes nós vamos precisar, né? A gente sabe que o sofrimento é grande, ele está aí, presente em toda a nossa vida, né? Quanto mais nós fortalecermos as nossas convicções, a nossa fé, a nossa força de vontade de entender, enfrentar os obstáculos, certamente a gente vai ter mais paz, mais harmonia. Entender o Sermão da Montanha certamente é uma das coisas mais importantes que todo cristão, o espírita cristão, deve buscar. Então aqui diz, o Sermão da Montanha é uma das mais famosas pregações de Jesus Cristo. Citadas na Bíblia, foi realizado na área hoje denominada Monte das Bem-aventuranças, também conhecido por Monte das Beatitudes, conhecido no passado como Monte Éremos, localizado entre Cafarnaum, Israel, e Taba, o Egito, bem na divisa, né, entre o Egito e Israel. Bem perto da margem do Mar da Galileia, que nós observamos lá no fundo, na outra ideia, né, na outra figura. Do lugar em que Jesus fez outra de suas famosas pregações, a parábola do semeador. Todo mundo lembra, né, essa parábola famosa, né? Jesus pregou também nesse local. Como naquele lugar, o Monte das Beatitudes tem uma vasta planície e a seus pés e também ótimas condições acústicas para que alguém seja ouvido por muitas pessoas ao longe. Então veja que interessante, né? Esse local, eu até vou voltar um pouquinho aqui, tinha toda uma acústica. Jesus sabia o que estava fazendo, né? A importância das suas pregações. Então ele buscava locais onde ressoava muito mais aquilo que ele falava. Porque a gente sabe que às vezes tinha milhares de pessoas, né? E muitas pessoas se perguntando, mas como? Na época não tinha amplificação, né? Como é que as pessoas ouviam? Claro que ali existia todo um aparato espiritual por trás. Imagina um mestre, né? O nosso governador espiritual, o verbo da criação, ele tinha todo um amparo espiritual. Então os mentores trabalhavam, mas ele buscava locais importantes para que a energia fosse mais saudável, para que a acústica, a sonoridade fosse melhor, para que as pessoas pudessem ouvi-lo, né? Então, ele usava, como diz aqui, ele usava locais assim super importantes. Outra coisa importante, que Jesus falava no aramaico. E a gente, quando vai fazer a pesquisa, o Haroldo Dutra fez uma pesquisa muito interessante sobre isso, o aramaico, a linguagem que Jesus falava, é uma linguagem poética. Então, Jesus usava de poesia. Tudo que ele falava tinha um sabor de poesia e musicada. Interessante isso, né? Tudo que ele falava, a pregação, tudo dele tinha um sentido de
de melodias e de poesia. Porque ele era, né, o grande poeta de Deus que veio à Terra, né, nos trazer o seu evangelho de libertação. Aqui está mais uma figura do Sermão da Montanha. E nós vamos lembrar sempre essa passagem aqui do Mahatma Gandhi, que todos nós sabemos, né, o grande mentor espiritual, né, que esteve na Terra aqui presente, nos trazendo os valores de Deus, só que numa outra denominação religiosa. Né? E ele não era cristão. Vejam bem, ele não era cristão, mas ele deixou essa frase super importante. Ó. Se nós perdêssemos todos os livros sacros religiosos do mundo e não perdêssemos o Sermão da Montanha, nada estaria perdido. Então, para que a gente entenda a importância desse momento em que nos diz os mentores espirituais que Jesus estava no ápice da sua vibração, da sua energia com Deus. O Sermão da Montanha tem essa característica, né? Jesus estava transfigurou, recebendo aquela energia sublime de Deus e trouxe esse código que é o Sermão da Montanha. Então, nada estaria perdido. Nós perdemos tudo, né? Tivemos só o perdão na montanha. A gente vai colocar aqui rapidamente, né, as bem-aventuranças, para só fazer um raciocínio, né? Os pobres de espíritos, o reino dos céus, os que choram, porque serão consolados, aqueles que são brandos, pacíficos, porque herdarão a terra, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados, aqueles que são misericordiosos, porque alcançarão misericórdia, aqueles que têm puro coração, porque verão a Deus, os que sofrem perseguição pela justiça, porque o reino dos céus é para eles. E aqui, que é mais ou menos a síntese daquilo que nós vamos trabalhar hoje. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Mateus 5:12. Então a gente percebe como Jesus sintetizou todo o seu ensinamento, toda a energia e as coisas importantes que nós temos que ter em mente para enfrentar a vida. Quem por acaso de nós nunca foi caluniado, perseguido, né, ou falaram mal de alguém? Sempre, todos nós, né? É na família, no trabalho, a gente sempre tem. Então aqui Jesus nos diz que somos bem-aventurados, mas por que isso? Porque quando a gente começa a estudar o Evangelho, na visão espírita ou mesmo em outras religiões, a gente começa a entender o grande significado da vida. O porquê de nós desenvolvermos esse sentimento de perdão, de misericórdia. A doutrina espírita nos dá uma outra visão. E a gente vê ali, né, nas bem-aventuranças, que existe uma consequência. Se for isso, vai ser aquilo. Se for isso, vai ser aquilo. É a própria lei de ação-reação da física, de Newton, a terceira lei de Newton, mas com uma visão mais ampla que Kardec colocou, os espíritos colocaram como a lei de causa e efeito. Toda causa gera um efeito. Né? A gente estuda isso. Né? Toda causa tem um efeito consequente. Se eu fizer algo, vai ter uma consequência. É a lei da vida. Né? Então vejam bem a lei, como diz o... Quem for misericordioso, obterá misericórdia. Por quê? Porque é da própria lei. Ninguém vai ter aquilo que não tenha mérito. E o doutrina espírita nos mostra o quanto é importante o mérito de fazermos as coisas, né? Não por querer ganhar alguma coisa, mas é da própria lei. A causa gera um efeito. Se eu tiver misericórdia com alguém, obviamente a própria lei vai ter misericórdia comigo. Começar até com o nosso irmão agora, né? As questões da energia magnética, do magnetismo que existe na vida. Tem pessoas que pensam mal, negativo, que são maledicentes, são azedas, né? As pessoas criam uma energia magnética em torno de si e é evidente que aquilo repercute em si mesmo e no ambiente onde está. Né? É óbvio. A pessoa chega e aquilo fica pesado. Por quê? Porque ela vibra naquilo ali. É a lei de causa e efeito. Ela está gerando dentro de si, na sua consciência, no seu pensamento, nas suas vibrações. A gente sabe que vibração é uma coisa muito importante. Né? Nós estamos sempre vibrando. Nós somos energia. Né? Tanto fisicamente como espiritualmente, nós temos no corpo perispiritual energias mentais e físicas, né? Nós vibramos constantemente. Então, certamente aqui, por exemplo, nessa assembleia que estamos aqui, nós estamos vibrando, criando uma psicosfera de energias saudáveis. Por quê? É uma casa amparada, uma casa abençoada, preparada para a espiritualidade. As pessoas que estão aqui têm o sentimento de fazer o bem, de vibrar. Então, por isso, né?
Se nós vibrarmos no bem, certamente obteremos o bem. A energia magnética, psicomagnética, que nós criamos. Então, a pessoa que não perdoa, que é feroz, que é vingativa, ela cria aquela psicosfera em torno de si e certamente aquilo repercute em si mesmo. Aí a pessoa diz, puxa vida, mas não dá nada certo na minha vida, eu faço isso, aquilo, não dá. Claro, a pessoa não se estudou, não percebeu o quanto ela está fazendo mal para si próprio. Porque nós não fazemos o mal para o outro, a gente faz para si próprio. E conhecendo a lei de causa e efeito, como nós estudamos na codificação, vamos entender perfeitamente isso. É uma lei. A lei do retorno, tão conhecida, né? A lei do retorno existe. E as pessoas perguntam, mas como aquela pessoa sempre foi vingativa, foi maldosa, passou a vida toda fazendo mal e tem uma vida boa? Quem diz que tem uma vida boa? A gente não sabe. Muitas vezes a pessoa que sofre muito mais do que nós, né? E mesmo que tenha uma vida aparentemente boa, humanamente falando, certamente espiritualmente não tem ou não terá, né? Porque a lei é perfeita. Ninguém escapa da sua própria consciência. E que nos diz os Espíritos, onde está a lei de Deus? Na própria consciência. Nós registramos tudo que nós fazemos. Olha a responsabilidade, né? De pensar, de falar, de agir. Tudo está registrado. E a lei de causa e efeito está dentro de nós mesmos. Então, todo pensamento mal, negativo, pesado, vingativo, ele vai repercutir em nós mesmos. É uma mancha que nós temos no nosso psiquismo. Então a gente começa a entender, com a doutrina espírita, com a visão científica da doutrina, espera um pouquinho. Se eu pensar mal, se eu me vingar dessa pessoa, eu vou ter um retorno, certamente. Aí surge o retorno, uma forma de uma doença, de uma dificuldade, de um problema, e a gente não percebe. Nós vamos acumulando isso durante a vida e não mudamos. Né? E não entendemos o Evangelho de Jesus. Achamos que é uma ideia mística ou religiosa. Não, tem todo o sentido. Jesus não veio por acaso aqui. Desceu das esferas mais altas para trazer o Evangelho e principalmente o Sermão da Montanha, né? Que é a síntese de tudo isso. Ele veio nos trazer saúde física, mental e espiritual. Saúde. E hoje o mundo precisa tanto de saúde, né? Precisa tanto de energias renovadas, de bondade, de carinho, de afetividade. Falta isso. Isso gera o quê? Uma psicosfera pesada, doenças, bactérias, vírus, tudo isso é produto de nós mesmos. A gente fica pensando, mas como é que pode tantas bactérias, vírus, né, que a gente está vendo aí, produto da nossa psicosfera que nós mesmos criamos. Né? Por isso que a gente sempre fala, né, e os Espíritos recomendam, oração, orar. Orar não é apenas um ato místico, religioso. Orar é um ato de busca de coisas positivas, de coisas superiores. Né? Perdeu aquela ideia simplesmente religiosa. Na visão científica do Espírito, a gente sabe, né? A lei de causa e efeito, nós estamos gerando energias positivas. E perdoar é um dos atos mais sublimes que existe. E um dos mais difíceis. Nós sabemos disso, né? Quem não sabe o quanto é difícil a gente perdoar, receber uma agressão, né? Uma vibração, uma palavra, até uma agressão física, e conseguir trabalhar com aquilo e não revidar. O nosso primeiro impulso é o revide. É natural, porque nós ainda somos, né? Temos ainda muita animalidade ainda. Nós revidamos instintivamente. Depois nós vamos ver isso aqui. Mas, quando começamos a entender o Evangelho de Jesus, entender que os misericordiosos, aqueles que perdoam, obterão misericórdia, a gente começa a mudar, né? Começa a fazer esforço para não se vingar, para não revidar, para não colocar tudo aquilo que a gente tem ainda de negativo para fora do nosso semelhante, né? Então veja interessante a lei de causa e efeito ali. Como Jesus falava em ciência na época, mas não era entendido como ciência. Está aqui a lei de causa e efeito. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. A gente fica pensando, mas como? Pessoas que ferem não são feridas. Mais cedo ou mais tarde, a própria lei vai nos corrigir, né? A cada um segundo as suas obras. É óbvio, eu gero uma obra positiva ou negativa, ela vai voltar. Mais cedo ou mais tarde volta. Com certeza, né? A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Olha que beleza. Né? A gente fala tantas vezes isso, né? Mas às vezes não se atém ao ensinamento, à preciosidade do ensinamento, né? A semeadura é livre, eu posso fazer o que eu quiser, muitas vezes, né? Mas eu vou ter que colher isso aí, não adianta. Então eu vou me vingar. Vou me vingar. Eu sinto prazer em me vingar, um prazer, né?
masoquista, às vezes, mas as pessoas às vezes sentem prazer, né? Me fez, eu vou te fazer na mesma moeda, ou muito mais, você vai sofrer. Mas a semeadura é livre. Eu semeei a vingança e vou receber de volta a própria vingança. De uma forma ou de outra, mas a vida vai nos cobrar. E com a mesma medida que medir, serás medido. Então vejo em tudo no Evangelho, Jesus colocava essa ideia da lei de causa e efeito. Ela está presente em tudo, né? Em todos os ensinamentos. E aqui nós colocamos que o grande desafio de todos nós, é um grande desafio perdoar. Todos nós sabemos disso, né? Quantas dificuldades a gente tem, às vezes, de perdoar as pessoas. Às vezes coisas mínimas ou coisas mais graves, mas realmente é o desafio da nossa consciência de entender a vida como ela realmente é, que é um dom precioso que nós temos de Deus, de trabalhar as nossas qualidades morais para que a gente possa ser feliz, para ter harmonia. Porque uma pessoa que não perdoa, uma pessoa que é vingativa, ela não tem harmonia interior. Ela não tem paz, não pode, né? Não tem como ter paz uma pessoa que está sempre buscando se vingar, uma pessoa violenta, agressiva, não tem. Como obter o perdão das próprias faltas? É uma pergunta, né? Do Livro dos Espíritos. E Kardec nos responde: aquele que pede a Deus o perdão das suas faltas, não obtém senão mudando de conduta. Que é a grande proposta da doutrina espírita, né? Kardec nos falava. Educação é o conjunto de hábitos adquiridos. A nossa educação moral, espiritual, é na mudança dos nossos hábitos. Se nós não mudarmos os hábitos, continuarmos no mesmo, certamente a vida vai nos responder. Então as pessoas às vezes têm vícios dos mais diversos, né, de álcool, enfim, tudo isso que a gente sabe, né? Maledicência, de maldade. Se a pessoa não mudar a conduta, ela não vai ter o retorno necessário, né? A mudança necessária, né? Então a mudança de conduta, a gente começar, né, paulatinamente a fazer o autoconhecimento e entender, puxa vida, essa pessoa me agrediu, e o que eu faço agora? O que eu devo fazer se a pessoa é um inimigo, se faz inimigo meu? Primeira coisa, orar. Né? Orar, se acalmar e buscar entender o porquê, o processo da empatia, né? Por que essa pessoa está me agredindo? Por que ela está fazendo mal para mim? Entender o processo, né? Aí é o primeiro passo, depois começar a trabalhar, porque ninguém de uma hora para outra vai se tornar um santo, né? E vai sair perdoando todo mundo. Não é tão simples, né? Nós não podemos nos enganar. É um exercício, o grande exercício do perdão. Começar a trabalhar a ideia, né, e fazer introspecção. Entender aquilo e começar a trabalhar. Senão eu preciso perdoar. Eu vou perdoar. Eu não quero gerar mais mal, mais brigas, né, mais dificuldades. Eu quero mudar. Quando a gente muda, as coisas mudam. E às vezes as pessoas que são nossos inimigos acabam mudando também, né? É muito comum isso, né? Às vezes inimigo, a gente muda a postura, aquela pessoa também acaba mudando a postura, que vê o nosso exemplo, nossa paz, a nossa tranquilidade, né? As pessoas acabam mudando. Então, as boas ações são os melhores preces. Olha que importante isso, né? Prece é muito importante. A gente faz a prece, né? Faz em casa de tudo. Mas uma boa ação é a mais importante. E o ato de perdoar não é uma boa ação? Uma das mais lindas, né? Receber aquele impacto, aquela coisa, saber segurar aquilo, transformar aquilo numa coisa positiva. Primeiro passo, não buscar vingança. Não se vingar. É uma boa ação, né? Os atos valem mais do que as palavras. A gente ouve muito isso, né? E sabe disso. As nossas ações valem muito mais do que milhares de palavras. Então, Kardec pergunta 661 do Livro dos Espíritos, né? E aqui o famoso BIP, né? Como Jesus entendia a caridade? Está na pergunta 886 do Livro dos Espíritos, né? Sobre o perdão das ofensas, né? Jesus entendia a caridade como benevolência para com todos, indulgência com as perfeições alheias e perdão das ofensas. Que a gente até trabalha com as crianças, né? Que é o BIP, né? Perdão, indulgência, né, e benevolência. Então, vejo que importante esses valores, né? E essa resposta dos Espíritos, porque isso resume a ideia de perdão, né? Perdão das ofensas, todas as ofensas. E o próprio Jesus dizia, né? Para Pedro lhe perguntava, Senhor, quantas vezes eu preciso perdoar? Jesus dizia, 70 vezes, 7 vezes, ou seja, sempre perdoar. Mas aí
é exercício, né? Que é teoricamente muito fácil tudo isso, né? A gente até comenta muito no movimento espírita, nós temos uma teoria magnífica, maravilhosa, a doutrina espírita nos tem uma teoria, porém, assimilar a prática é um grande desafio, e nessa questão muito mais, né? A gente lê, estuda, tudo, e quando vê, se pega fazendo as coisas contra aquilo que a gente estudou. Né? Por quê? Porque é o grande desafio de todos nós. Não tem desafio maior do que trabalhar as nossas imperfeições e transformar em qualidades, em coisas boas, saudáveis, né? Por isso que a doutrina espírita nos estimula a isso, né? Com todo respeito às religiões, que são importantes, a gente sabe disso, mas o espírita, ele busca o autoconhecimento, tem que buscar. E tem que buscar a sua transformação moral, que dizia Kardec, né? Reforma íntima eu acho um termo muito bonito, mas eu acho tão lindo isso, transformação moral, que é a pessoa se transformar de dentro para fora. Ela começa a ver as dificuldades que ela mesma tem, que estão atrapalhando a sua vida, começa a fazer a transformação e vê que o resultado acontece. Porque é da lei, é lei matemática, né? É como jogar uma bola na parede, ela vai voltar. A intensidade que nós jogamos vai ser a volta. Né? Então, a lei é perfeita, a lei de Deus é perfeita. As pessoas dizem, mas que Deus te perdoe. É uma expressão muito bonita, né? Mas Deus não perdoa ninguém. Mas como que Deus não perdoa? Não, é um hábito que a gente criou dizer que Deus perdoa. Só perdoa aquele que se ofende, né? Uma pessoa que não ofende não tem por que perdoar. E vocês acham que Deus se ofende? Claro que Deus não se ofende. Mas o que é essa questão de perdoar? É a própria lei de Deus. Ele criou as leis específicas, as leis morais, e essas leis, quando nós ferimos, elas voltam contra nós. Feriu a lei vai te cobrar. Não é que Deus vai punir aquele Deus antropomórfico, né, do Velho Testamento, aquele Deus carrasco. Aquilo é tudo uma alegoria, uma visão da época. Hoje, com a doutrina espírita, nós percebemos a grandiosidade que é o ensinamento religioso, né? Principalmente do cristianismo, né? E com a visão espírita cristã, que nos coloca uma ideia mais abrangente de filosofia e também com a conotação científica. Então aqui nos diz, José o Espírito Protetor no Evangelho, acho tão bonito isso, sede indulgentes, meus amigos, porquanto a indulgência atrai, acalma, ergue, ao passo que o rigor desanima, afasta e irrita. Que a gente falava antes, né? Pessoa azeda, pessoa irritada. Até vou contar uma experiência né, que tivemos há uns 2 meses atrás. Fomos a Porto Alegre com uns amigos, né? E aí a gente meio que se perdeu no local lá e pediu informação para uma pessoa, né? Na rua, no local. Essa pessoa me deu um choque vibratório, uma pessoa azeda, eu não sei o que, mas me jogou um caminhão de vibrações pesadas. E a gente, né, todos nós somos sensíveis, que, meu Deus do céu, aí, qual é a primeira reação que a gente tem? Do impulso. Pá, que pessoa horrível, né? Raiva, pessoa azeda, vem tudo aquilo, né? Opa, pera um pouquinho, não vou entrar nessa vibe aqui, né? Não vou entrar nessa aí. O cara tá azedo, tá preocupado, ele deve estar cheio de problemas em casa. Quem sabe o cachorro mordeu ele, né? A sogra brigou com ele. Pode ser, tem uma série de coisas assim, né? Aí, aquele primeiro impulso, eu fiquei assim. Aí fomos lá no local, no hospital, onde tinha que marcar uns exames, tudo. Chegamos lá, tinha uma atendente. Nos recebeu com tanto carinho. Meu Deus do céu, o que tu precisa, isso, aquilo, sugestões, enfim. Aquela vibração fraterna, aquela coisa agradável, né? Nos envolveu. Aí isso está vindo a resposta, né? Aí, Deus sempre nos dá a resposta, a espiritualidade nos mostra, né? Existem aquelas pessoas azedas, vingativas, pesadas, né? Mas existem as pessoas indulgentes, que vibram fraternidade, que vibram caridade, que têm aquela vontade sempre de ajudar, né? Estar solícito, enfim, vibrando carinho e afetividade. Então, a gente viu os dois lados, no mesmo dia viu os dois lados, né? Então, a indulgência nos transforma, ela atrai. Por que era tão bom chegar perto de Chico Xavier, né? O próprio Divaldo, né? Todo mundo, coisa boa. São espíritos que já superaram uma série de coisas que nós não superamos ainda. Estamos trabalhando, mas exalam uma aura de energia saudável, de harmonia, de pureza, de suavidade, né?
E a gente sabe, né? O próprio Chico Xavier, todo mundo sabe que chegava perto dele era uma coisa magnífica, né? Uma aura imensa, dizem que era de 10 metros, né? Imagina uma aura, um campo vibratório vibrando aquela energia toda. Tem até uma passagem interessante do Chico Xavier, que a gente leu uma vez, que ele era tão humilde, que ele dava exemplos magníficos. Um dia ele estava um grupo de pessoas falando sobre a doutrina espírita, né? Aquele jeito dele, meio mineiro, bem tranquilo. E aí, de repente, do coração dele, dessa área do chakra cardíaco, começou a surgir uma luz. Uma luz, aquela luz veio, começou a surgir assim, né, do coração dele. E as pessoas ficaram assim, olhando aquilo, que coisa maravilhosa, né? E sabe o que ele fazia? Ele pegava o casaco e tentava tapar, para que as pessoas não vissem aquela luz. De tão humilde, tão bom que aquele espírito era, e é ainda, né? Está na espiritualidade. Então imagina que, né, ele ficava com o casaco tentando que não aparecesse a sua grandeza de alma. E é isso, e o caminho de todos nós é esse, né? Nós despertarmos a luz, como dizia Jesus, brilha a vossa luz, vós sois deuses, né? E o espírito que fazer brilhar a vossa luz não pode ser vingativo, não pode ser pesado, não pode ser azedo, né? Do contrário, tem que trabalhar essas forças magníficas que nós herdamos de Deus, né? Então, aqui uma reflexão interessante na reencarnação e a lei de causa e efeito, a importância da reencarnação, né? E da lei de causa e efeito. Na fase do instinto, inexiste a noção de perdão. Por quê? Vamos imaginar o homem da idade da pedra, né? O homem primitivo, né? Ele não tinha noção de perdão porque é puramente instinto, ele agia por instinto. A sua consciência ainda era muito limitada. Então ele era só reflexo, né? Instinto. Na fase das sensações, nós despertamos a noção do perdão. Então, o primeiro estágio é instinto, né? Todos nós passamos por isso. E a gente ainda tem o instinto, né? Básico. No segundo estágio, que são as sensações, despertamos as noções de perdão. Começamos a despertar as noções de perdão. Na fase dos sentimentos, o perdão torna-se essencial. Por quê? A gente começa a despertar sentimentos bons. E o perdão precisa que a gente desperte sentimentos bons. De começar a entender a pessoa, de começar a entender que nós também erramos, né? Quantas vezes nós agredimos, né, as pessoas e por que continuar agredindo? Então a gente começa a refletir, né? Então já começa a tornar-se essencial. Na fase dos sentimentos puros, que já são espíritos bem mais elevados, né, o perdão torna-se natural. As pessoas perdoam naturalmente. Então veja que lindo essa caminhada, né? Linda essa caminhada nossa, despertar essa questão do perdão ao natural, né? O próprio Chico Xavier, a gente sabe, né? Ele já foi muito agredido, levou bofetada, cusparada, e sorria. Tem um exemplo aqui de um irmão nosso lá de São Leopoldo, da Casa Espírita, que um dia uma senhora chegou para ele furiosa, sem motivo nenhum, e descarregou toda a sua ira nele. E deu uma cusparada na cara dele. E a gente observando ali. Ele só limpou assim, minha irmã, calma, vamos conversar. Isso, meu Deus do céu. Um dia eu chego lá, eu pensei assim, né? Porque a primeira impressão que a gente, a reação que a gente tem é, essa mulher chega aqui, descarrega tudo em cima de mim, dá uma cusparada na cara. E ele, calmo, é um nosso irmão lá, né? O vô do Ismael, seu Valmir, né? A Beth conhece, né? E eu fiquei impressionado, porque que exemplo, né? Isso é exemplo. Essa pessoa deu um exemplo que me marcou para o resto da vida. Eu hoje ainda tenho minhas reações, né? Instintivas, mas eu lembro daquele exemplo. Puxa, como é que ele suportou aquilo? Cusparado na cara, a pessoa ofendeu ele reagiu. Assim são os espíritos que já chegaram a despertar esse potencial dentro de si de não revidar. Porque revidar não é o melhor caminho. Nós sabemos disso, né? Não é o melhor caminho. Então, em múltiplas encarnações, exercitamos a capacidade de amar. Nós não nascemos amando. A gente nasceu muito instintivo ainda. Passamos pelas sensações ainda e vivemos ainda, né? A maioria de nós, espíritos medianos, ainda vivemos as sensações. O instinto, né? E as sensações, os prazeres humanos ainda, né? Mas depois, quando a gente começa a despertar o valor dos sentimentos, que é a luz, que falava Jesus, né? Brilha a vossa luz, são os sentimentos. E depois, porque o perdão é um dos mais sagrados atos de amor.
E a gente sabe disso, né? Perdoar é exercitar o amor. Então, o estágio de evolução, o instinto, a animalidade, a agressão, a força bruta. Nas sensações, os prazeres transitórios e efêmeros. Dos sentimentos, domínio das forças instintivas, depuração das sensações. E depois, os sentimentos puros, né? Então, esse é o exercício que todos nós. Na lógica que nos mostra o Trino Espírita, né? De como trabalhar o autoconhecimento. Porque nós temos ainda o instinto. Ele é básico, estudamos na psicologia espírita, que toda a nossa estrutura psicológica ainda tem como base o instinto. Ele está presente, inclusive nos espíritos superiores. Os mentores nos falam, né? Pensa que os espíritos superiores ainda não têm como base o instinto, mas já trabalharam isso e não usam mais. Por exemplo, Jesus, diversas passagens, ele foi firme. A gente lembra disso, né? Ele foi muito firme. Ali estava aqui a força do instinto, mas do instinto depurado já, né? Quando ele dizia assim, fariseus hipócritas, até quando vos suportarei? Ele estava sendo enérgico, firme, porque ele via o absurdo, né? Mas ali existia um ato de amor, porque ele veio dar uma ideia de educação, de transformação para aqueles espíritos, que eram hipócritas, né? Cínicos, que pregavam uma coisa e faziam outra, né? Aquele momento, por exemplo, da mulher adúltera, lembra? Todo mundo lembra, né? Que eles trazem, aqueles fariseus, trazem a mulher adúltera ali, diz, Senhor, pela lei de Moisés, nós temos que apedrejá-la. O que tu diz? Ele escrevendo bem calmo ali, né? E diz assim, aquele que estivesse em pecado, que atire a primeira pedra. Olha só a inteligência emocional, né, de Jesus. Todos ali estavam comprometidos. Né? E foram saindo um por um, a começar pelos mais velhos, que certamente tinham mais pecados, mais erros cometidos, né? Então, em tudo que Jesus fazia, ele trazia essa ideia de autoconhecimento, de transformação moral para a nossa felicidade. Ninguém vai ser feliz se não aprender esses valores essenciais morais, né? Que é o perdão, que é a bondade, a benevolência, o carinho, a afetividade. Tudo isso que nós estudamos teoricamente, mas que é preciso fazer a introspecção. Viver isso gradativamente. Fazer essa transformação gradativa, né? Dos nossos valores ainda instintivos para os valores dos sentimentos mais puros. E aqui a gente gosta muito, e usa muito essa frase sempre nas explanações, porque o Mahatma Gandhi foi um espírito, né? Todo mundo sabe disso, que ele não moveu uma arma, ele libertou 900 milhões de paquistaneses, indianos, do jugo dos ingleses, né? Sem levantar uma arma, sem violência nenhuma. Então, ele é o maior exemplo de que é possível nós, com a afetividade, com o perdão, com a calma, com a paciência, a gente mudar as coisas. E ele deu o maior exemplo, né? Se um único homem alcançar a mais elevada qualidade de amor, isto será suficiente para neutralizar o ódio de milhões. Porque a força do amor é bem superior à força instintiva do ódio, né? Porque a força do amor é a força de Deus, que está dentro de cada um de nós. Nós temos o potencial de amor divino dentro de cada um de nós, né? Para ser despertado. O que fez Gandhi, o que faz as grandes almas, né? Irmã Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, a gente está citando exemplos do Paulo Chico Xavier. Esse nosso Papa, né, que a gente tem que reverenciar, é um homem bom, um homem equilibrado, né, um espírito. Outros tantos espíritos que vieram, Francisco de Assis, que tinham já as qualidades despertas dentro de si. E nós sabemos que todos nós temos potencial. Pela visão espírita, através da reencarnação, nós sabemos que um dia seremos um espírito superior. Seremos, né? Mas é preciso o quê? Atitude, transformação moral, vontade de mudar, vontade de ser feliz. Todos nós temos a vontade, né? Mas nem sempre sabemos como buscá-la. Então, a ciência do perdão é exatamente essa. O Trino Espírita explica com bases filosóficas, consequências morais ou religiosas. A ciência revela, estuda, comprova o mundo espiritual e sua relação com o mundo material. Até então, sem a ideia do Trino Espírita, era tudo muito vago, né? Era muito vago. As pessoas não perdoar porque não entendiam ainda a grande mensagem de Jesus. O Trino Espírita vem com essa força de transformação, de despertar as nossas consciências e inteligências para entender que fazer o bem é um ato inteligente, dentro da lei de causa e efeito. Fazer o bem é um ato inteligente. Não porque a gente quer fazer o bem para receber, mas é da lei. Se eu perdoar, eu vou ser perdoado. Bem-aventurados os misericordiosos, operão misericórdia.
tendo misericórdia hoje, vamos obter misericórdia depois, é da própria lei. Para a gente terminar essa vamos contar uma história que o Divaldo contou, que eu acho muito interessante, né? De uma senhora que estava ligada a um credo religioso, né? E ela ia lá praticamente 2, 3 vezes por semana, junto com aquelas outras senhoras, fazer trabalhinhos para as crianças, enfim, roupinhas, enfim. Mas ela percebia que havia muita fofoca lá, né? As pessoas faziam aquele ato bonito ali, mas por trás existia maledicência, elas falavam mal uma das outras, elas se vingavam uma das outras, mas tudo bem, ela foi ali convivendo, né? Mas observando sempre aquilo. Um dia, ela começou a sentir que a sua mão estava se atrofiando, né? Imagina, começou a atrofiar a mão, atrofiar, e ela, preocupada, né? Foi no médico, o médico não sabia exatamente a causa, né? Mas deu o medicamento, não adiantou nada, e a outra mão começou a atrofiar também. E ela se apavorou. E começou a buscar recurso daquilo, médico e nada. Um dia, uma amiga espírita, todo mundo sempre tem uma amiga espírita, né? Você fala, mas quem sabe tu não vai numa sociedade espírita, uma casa espírita, toma um passe lá, ou uma palestra, busca um... Ela disse, não vou nessas coisas espíritas, é tudo coisa do demônio, enfim, que aprendeu na igreja, né? Mas minha amiga, eu vou na casa espírita há anos, não tem nada de demônio lá. Pelo contrário, as pessoas falam em amor, em bondade, né? Falam em valores espirituais, falam de Jesus, falam de Deus, é coisa do bem. Foi até convenceu, ela foi na casa espírita. Chegou lá, entrou na casa espírita, viu uma palestra muito boa, né? As pessoas, assim, um clima de fraternidade. Poxa, eu aprendi tudo errado, né? Me disseram que ela disse, né? Falando sobre Jesus, sobre Deus. Foi. Mas continuou indo lá. Então ela ia na casa espírita um dia e lá com as outras amigas dela na outra religião. E foi. Até que um dia ela começou, né? Fazer esse despertar espiritual. Disse, puxa vida, mas eu estou aprendendo tanta coisa no teu espírita que eu não estou aprendendo em outros credos religiosos, né? Tanta coisa maravilhosa que estão me sendo útil. E ela começou a fazer essa transformação oral, né? E foi indo e aquela doença foi regredindo. Ela começou a trabalhar na casa, começou a aplicar passes, né? Depois de estudo, preparo todo, começou a ajudar em todos os sentidos, e aquilo foi regredindo e se foi a doença. Não tinha mais nada. Só que as amigas lá ficaram furiosas com ela, né? Quando ela mudou de religião, né? E prepararam uma boa para ela. Um dia mandaram um menino lá com um vaso de porcelana chinesa, a coisa mais linda do mundo, né? Bateram na porta, o menino trouxe aquele vaso lá, né? E de presente para ela. E ela olhou e disse, puxa vida, mas então elas não estão chateadas comigo. Mandaram esse vaso, né? De porcelana chinesa, lindo. Só que um bilhete diz assim, o vaso é aquilo que você aparenta ser. E o conteúdo que tem é o que você é, cheio de fezes. Né? Elas próprias tinham colocado fezes dela dentro do vaso e deram para ela. Ela levou aquele choque, mas tinha aprendido outra espírita, a indulgência, o perdão, né? Compreender as pessoas, elas não entenderam nada, tudo bem. Ela pegou aquele vaso, né? E mandou de volta. Depois de um certo tempo, aquele vaso, ela mandou o menino entregar lá de volta para aquelas irmãs e colocou um bilhete assim. O vaso de porcelana é o que vocês representam para mim, né? A amizade, tudo. E o conteúdo que tem é o que representa a mudança que Jesus e a doutrina espírita fez em mim. O conteúdo que tinha, eu usei para adubar essas lindas flores que estou mandando para vocês. Então ela usou aquele conteúdo para adubar as flores e devolveu as flores para aquelas amigas, né? Aquelas irmãs. Então isso representa exatamente isso, né? A gente buscar esses detritos que nos jogam, transformar isso num adubo para que a gente possa fazer que cresçam, que nasçam flores, né, espirituais, flores de valores espirituais, né? É o grande objetivo nosso, né? Quando recebermos as vibrações pesadas, energias ruins, a gente possa transformar isso em flores espirituais do bem, da bondade, da pacificidade e do amor ao próximo, que nos diz Jesus. Ama a Deus, que é o amor puro, né? O amor do universo, o alço do Criador está presente em todos nós. E ama o próximo. Através do próximo, exercitamos todos os valores do perdão, da bondade, né? E do amor verdadeiro, o amor puro. Que Deus abençoe a todos nós, que possamos refletir sempre isso, né?
nossa grande transformação moral, no autoconhecimento, e que essa casa continue sempre sendo abençoada, né? Amparada por esses mentores espirituais que estão conosco aqui, sempre nos colocando, né, as verdades espirituais para que elas vivam dentro de nós. É importante isso, né? Não apenas teoria. Teoria é muito bonito. Prática. Exercício da prática de todos os valores que nós estamos aprendendo constantemente. Que Deus nos abençoe, nos ampare. Muito obrigado pelo carinho e boas vibrações a todos nós. Muito obrigado.